O carro apreendido é mais uma peça no quebra-cabeças que vai sendo montado pelos investigadores do DHPP. Ali dentro, máscaras, luvas e roupas que teriam sido usadas na execução do cabo Jefferson Ferreira. Tudo foi apreendido pelos peritos. As equipes encontraram também impressões digitais e resíduos que podem ser material genético deste homem, que aparece no vídeo do crime. O veículo usado pelos assassinos quebrou na batida e eles tiveram que fugir a pé. O homem que estava no banco de trás e o outro, o atirador, no banco do passageiro, roubaram este Fox vermelho que aparece numa imagem logo na sequência do ataque. O carro foi encontrado no dia seguinte. O bandido que estava ao volante roubou este Siena escuro para fugir. Os dois carros foram apreendidos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Dos 3 criminosos que aparecem na imagem, apenas um bandido foi identificado e preso num trabalho de inteligência policial do DHPP, dirigido pelo delegado Fábio Pinheiro Lopes. Ele fala que ele não sabia quem eram os comparsas. O fuzil era dele? Não era. O fuzil, ele fala que não, que ele recebeu o carro, o fuzil, tudo. E o carro, inclusive, segundo ele, já veio até com os galões com gasolina para depois que praticassem o crime, o carro fosse incendiado. A prisão do bandido foi revelada com exclusividade por José Luiz da Atena, aqui no Brasil Urgente. Givanildo Rosa é o matador que empunha o fuzil para atirar no Cabo da Rota. O crime foi num sábado. Logo no dia seguinte, ele aparece nesta imagem do circuito de câmeras de uma unidade de uma grande rede de fast food na zona oeste da capital paulista. Acompanhado de outros 2 ladrões, Givanildo tentou roubar o cofre com cerca de 120 mil reais, mas não conseguiu e acabou preso. O Givanildo estava usando um documento falso da Atena. Ele se apresentou como Givaldo, um homem sem passagens pela polícia. Então ele deu entrada aqui no centro de detenção provisória do Belém pelo furto da lanchonete como primário. Portanto, passou na audiência de custódia e foi libertado. Mas os investigadores do DHPP já tinham descoberto a artimanha. Então, quando o Givanildo estava saindo pelo portão, foi interceptado pelos investigadores e preso novamente. Desta vez, como Givanildo de fato e pelo assassinato do cabo da rota Jefferson Ferreira. Dos 40 anos de vida, Givanildo passou 13 na cadeia por vários crimes, como porte de armas, roubo e furto. A última condenação a 22 anos de cadeia foi por lavagem de dinheiro e venda de explosivos usados em assaltos a carros fortes. Desta pena, cumpriu 1/6, pouco menos de 4 anos, e teve direito à primeira saída temporária no Natal do ano passado, mas não voltou para a penitenciária. Integrante do PCC, assim que fugiu, recebeu a missão de executar o cabo Jefferson. Foi ao local do crime pelo menos 2 vezes antes para levantar informações sobre a rotina do policial militar da rota, grupo de elite da PM paulista. Ele, sentado ainda pela porta, ele deu vários tiros no Jefferson. A hora que ele desceu para conferir o Jefferson acabar de matar, o Jefferson levantou e correu atrás do poste. Aí o Givanildo foi até ele e deu 14 tiros nele. Olha, o Lucas, só para entender, quer dizer que esse cabra, dos 40 anos que ele tem, 13, ele já tinha ficado na cadeia. Depois ele saiu, cometeu mais crimes, lavagem de dinheiro, e daí por diante, provavelmente lavagem de dinheiro para o PCC, né? Onde você pega o crime organizado, normalmente é em lavagem de dinheiro. Então ele voltou para a cadeia para cumprir mais 22 anos. A pergunta que se faz é por que esse cara estava na rua para cumprir a missão de matar o cabo Jefferson, se ele tinha mais 22 anos de pena a cumprir. Essa pergunta é feita também pela equipe do Fábio Caipira, que é excepcional, é uma equipe de ponta, hein, Lucas? Com certeza, Datena. E tem mais. Eu respondo essa sua pergunta trazendo mais uma informação exclusiva que a gente conseguiu agora sobre o histórico deste homem, que é de cair o queixo, viu, Datena? Por exemplo? Ele foi preso ele estava preso em 2009 em Alagoas, no presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió. Integrante do PCC, ele foi resgatado. Houve uma operação de resgate, pelo menos 10 homens armados com fuzis foram até o presídio e resgataram Givanildo lá de dentro. Ele foi preso alguns dias depois em Pernambuco, na cidade de Garanhuns, e levado para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Permaneceu lá
como integrante do crime organizado. Em 2011, ele foi investigado, Datena, por participar de um grupo que estava naquele momento planejando a morte de 2 juízes e 2 promotores. Tudo isso descoberto por escutas telefônicas e troca de mensagens pelo Departamento Penitenciário Nacional, Datena. É do grupo de elite de matadores do PCC. Tanto que a última prisão que ele teve lá em Catanduvas é prisão de segurança máxima. Entendeu? Exatamente. Então é de um grupo de elite de matadores do PCC. Aí esse cara está preso aqui e, de repente, tem 22 anos de prisão a cumprir e depois de ter sido resgatado, de arquitetar a morte de juízes, como é que esse cara ganhou as ruas com saída temporária, Lucas? Pois é, Datena, ele completou 1/6 da pena, pouco menos de 4 anos. A lei normal para um preso comum diz que, a partir desse momento, ele pode ter progressão de pena. Mas não foi levado em consideração todo o histórico dele, criminal, participação no crime organizado. De alta periculosidade. De alta periculosidade, extrema alta periculosidade.